aí, galera do Bibliclube, beleza? Hoje a gente vai embarcar numa viagem no tempo para conhecer uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Sabe aquela pessoa que você acha que nunca jamais, de jeito nenhum, mudaria de ideia? Pois é, a nossa história é sobre alguém assim. O nome dele era Saulo, um cara super inteligente e estudioso, mas que tinha um probleminha. Ele não gostava nadinha dos primeiros cristãos. Imaginem só, Saulo era tão convicto de que os seguidores de Jesus estavam errados, que ele decidiu que a sua missão de vida era perseguir todos eles. É sério, ele ia de cidade em cidade, com autorização e tudo, procurando os cristãos para prender. Era tipo o vilão da nossa história. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, defendendo a sua fé do jeito que ele conhecia. Ele não era mau por ser mau, entendem? Ele só estava errado 100%. Um dia, Saulo pegou seus documentos, juntou sua galera e partiu todo decidido para uma cidade chamada Damasco. A missão: encontrar e prender mais cristãos. Ele estava lá no meio da estrada, debaixo daquele sol forte do deserto, talvez até reclamando do calor, quando de repente, pá! Uma luz mais forte que o sol brilhou do céu e cercou ele e todo mundo que estava junto. Foi tão intenso que Saulo caiu no chão, assustado e sem entender nada. A galera que estava com ele ficou paralisada. Eles ouviram o som, mas não viram ninguém. Foi aí que Saulo, caído no chão e cego por causa da luz, ouviu uma voz. E não era uma voz qualquer. A voz disse: "Saulo, Saulo, por que você me persegue? Pensa no susto." Saulo, tremendo, perguntou: "Quem é o Senhor?" E a voz respondeu algo que mudaria a vida dele para sempre: "Eu sou Jesus, a quem você persegue." Imagina a cabeça do Saulo nesse momento. O tempo todo ele achava que estava servindo a Deus ao perseguir os cristãos. E agora, o próprio Jesus aparece para ele no meio da estrada. Jesus então deu uma nova missão para Saulo: levante-se, entre na cidade e lá lhe dirão o que você deve fazer. E assim, do nada, a luz sumiu. Saulo se levantou, mas ele não conseguia enxergar nada. A luz tinha o deixado cego. Os amigos de Saulo, que estavam com ele, tiveram que o pegar pela mão e o guiar como uma criança até a cidade de Damasco. Que ironia, né? O homem poderoso que ia para Damasco prender os outros, agora chegava lá, cego, frágil e precisando de ajuda. Ele ficou 3 dias inteiros sem enxergar, sem comer e sem beber nada, só pensando em tudo o que tinha acontecido. Imagina quantos pensamentos passaram pela cabeça dele. Tudo o que ele acreditava tinha virado de cabeça para baixo. Enquanto isso, em Damasco, tinha um cara muito gente boa chamado Ananias. Ele era um seguidor de Jesus e um homem de muita fé. E adivinha, Jesus apareceu para Ananias em uma visão. Jesus disse: "Ananias, vai até a rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas, e procure por um cara de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e teve uma visão de que você iria até lá e colocaria as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar." A reação do Ananias foi tipo: "O quê? Jesus? O Senhor tem certeza? Mas o Saulo, aquele cara que persegue todo mundo? A fama dele já chegou aqui em Damasco. Ele tem autorização para prender a gente." Ananias estava com medo. E com razão, né? Era como se pedissem para ele entrar na jaula do leão para fazer carinho. Mas Jesus o acalmou e disse uma coisa muito importante: "Pode ir, Ananias, porque eu escolhi esse homem. Ele é meu instrumento para levar o meu nome aos não-judeus, aos reis e também ao povo de Israel. E eu vou mostrar a ele o quanto ele terá que sofrer por causa do meu nome." Com essa ordem direta de Jesus, Ananias confiou. Ele foi corajoso, encontrou a casa e, ao chegar lá, encontrou Saulo, exatamente como Jesus havia dito. Ananias não chegou acusando ou com raiva. Ele chegou com amor. Colocou as mãos sobre Saulo e disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo." E na mesma hora, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo,
e ele voltou a enxergar, a primeira coisa que ele viu foi o rosto de um cristão, que em vez de fugir veio ajudá-lo. Que lição, hein? Saulo se levantou, foi batizado e depois de comer, suas forças voltaram. Aquele homem que chegou em Damasco para prender cristãos, agora era um deles. A transformação foi tão radical que ninguém acreditava. Saulo, que agora passaria a ser chamado de Paulo, começou a ir nas mesmas sinagogas onde antes discutia contra os cristãos. Mas agora ele anunciava com toda a convicção: Jesus é o Filho de Deus. O pessoal ficava chocado. Eles cochichavam: Ué, mas esse não é o cara que perseguia todo mundo em Jerusalém? Ele não veio aqui para prender a gente? A mudança foi tão grande que até os antigos inimigos dele ficaram confusos. E essa é a grande moral da nossa história de hoje. A história de Paulo nos ensina que ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado por Deus. Não importa o que a gente tenha feito de errado ou quão teimosos a gente seja, o amor de Deus pode nos transformar completamente. Paulo, de maior perseguidor dos cristãos, se tornou o maior missionário da história, escrevendo grande parte do Novo Testamento e levando a mensagem de Jesus para o mundo todo. Essa história nos mostra que a mudança verdadeira vem de um encontro real com Jesus e também nos ensina a não julgar as pessoas, porque a gente nunca sabe o que Deus pode fazer na vida delas. Às vezes, aquela pessoa que a gente menos espera é quem Deus escolhe para fazer as coisas mais incríveis. A transformação de Paulo é a prova de que o poder de Deus é muito maior do que os nossos erros. E aí, curtiram essa aventura? A história de Paulo é demais, né? Nos mostra que sempre há esperança e uma chance de recomeçar. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like caprichado, se inscreve aqui no Bibliclube para não perder nenhuma história e compartilha com seus amigos. Comenta aqui embaixo o que você mais achou legal nessa história. Um abração e até a próxima!